bem-vindos novamente. Hoje então vamos dar início à nossa segunda etapa deste Scrap Along. Na última etapa nós estivemos então a encadernar e a fazer o nosso envelope. Estivemos a fazer aqui toda a encadernação desta estrutura e hoje vamos começar a fazer o álbum em si. Como sabem, mais uma vez vou tornar a repetir para os seguidores que ainda não viram os dois últimos vídeos. Esta estrutura será então diferente. Em vez de utilizar argolas, vou utilizar outro sistema de encadernação. E depois vamos também fazer as decorações das páginas interiores. Portanto, não se esqueçam de pegar nas vossas fotografias, naquelas fotografias que vocês têm por aí que ainda não organizaram, porque vamos fazer também neste Scrap Along algumas decorações de algumas das nossas páginas do nosso álbum. Os materiais que vocês vão precisar para esta segunda etapa vão ser papel scrapbooking. Eu vou utilizar alguns papéis de 3 coleções diferentes da Papers for You. Vou utilizar esta de Pastel Woods. Vou utilizar a Boho Chic. E vou também utilizar a Più Bella Aquarela. Eu vou utilizar algumas folhas que me restam destas coleções e vou também utilizar sobras de papéis. Como vocês estão a ver, eu tenho aqui algumas sobras de papel scrapbooking em algumas destas coleções, portanto eu vou juntá-las também nesta estrutura. Vou precisar também de uma cartolina com uma gramagem alta, porque vamos utilizar uma cartolina então para a capa do nosso álbum. A minha vai ser simples, porque eu depois vou alterar um bocadinho. Não se esqueçam é de uma coisa. Como nós vamos ter aqui estas duas tiras de papel que vão segurar o nosso álbum, deste lado tem ímã, deste lado também vai ter, portanto tentem escolher um papel onde o ímã não interfira muito com a vossa decoração, porque depois no final podem não gostar muito de ver ali o ímã. O ímã vai ser tapado com um pedaço de papel por cima, portanto vai ficar ligeiramente escondido, mas se escolherem um papel com umas decorações muito elaboradas, o ímã pode depois estragar um bocadinho o efeito da vossa capa. E depois vão também precisar de uma cartolina básica, também com uma gramagem consideravelmente alta. Esta aqui, da cor preta, é destas aqui que se encontra no Lidl, de 270 de gramagem. Vou ainda utilizar este pedaço que tenho aqui de papel canelado, para depois fazer a lombada do álbum das fotos. Além destes materiais, vão precisar então da cola, da régua, do X-Acto e do lápis, os básicos do scrapbooking que vocês já utilizam para fazerem os vossos álbuns. Para a capa, vamos precisar de 2 pedaços de cartolina. E eu vou utilizar nas capas, porque neste aqui já utilizei, só papel. Vocês, como podem ver, ele não está encadernado como nós fizemos a nossa estrutura. Eu estou a utilizar só papel mesmo simples. Se vocês quiserem que o vosso álbum também tenha uma capa dura, têm apenas que fazer a mesma coisa que vocês fizeram para a vossa estrutura exterior, encadernar. Mas eu aqui no vídeo vou manter as minhas capas apenas de papel. A única diferença é que neste álbum eu utilizei o papel scrapbooking normal. No que nós estamos a fazer aqui no Scrap Along, eu estou a utilizar uma cartolina com uma gramagem mais elevada. Então, para as nossas capas, as medidas são 13,5 cm por 20,5 cm. E vão precisar de 2. Como eu vos disse, eu estou a utilizar um papel simples, não tem decorações, porque eu depois vou se calhar pintar ou então carimbar aqui qualquer coisa, mas vocês utilizem uma cartolina da cor que vocês gostem ou então papel scrapbooking decorado, fica a vosso critério. Serão então as nossas capas. O interior, as páginas, em vez de estarem unidas com uma argola, vão estar unidas com uma tira de papel. Uma tira de papel que irá colar 2 folhas, 2 a 2. Vocês, quando eu estiver a fazer, vão perceber melhor. Essas tiras de papel irão ter 3 cm por 20 cm e meio. A quantidade de tiras de papel vai depender
da quantidade de páginas que vocês querem para o vosso álbum. Cada tira de papel destas irá unir assim dois pedaços de papel, portanto ele vai unir páginas duas a duas. Esta fica unida com esta e esta irá ficar unida aqui a esta página e assim sucessivamente. Portanto, vejam a quantidade de folhas que vão utilizar, que será essa então a quantidade de tiras que vocês vão precisar. Uma sugestão para vocês fazerem as vossas tiras de papel é aproveitarem ao máximo a vossa folha. Vejam primeiro se o papel que vocês escolheram, caso vocês estejam a utilizar um papel decorado, vejam primeiro se esse papel dá para o número de tiras que vocês efetivamente precisam. E tenham em atenção também outra coisa, aproveitem ao máximo o espaço todo de papel. Vejam se compensa mais medir os 20 cm na vertical ou se compensa mais medir os 20 cm na horizontal e depois os 3 cm do lado oposto, porque assim vocês conseguem ver se conseguem ter mais tiras ou menos tiras. Eu no meu caso medi primeiro assim e depois medi assim para ver a quantidade de tiras que eu tinha. No caso da minha folha é indiferente porque eu consigo ter a mesma quantidade de tiras, quer eu meça assim, quer eu meça assim, porque mesmo que eu meça os 20 cm e meio neste sentido, ao acabar aqui eu ainda consigo aproveitar este espaço aqui para ter mais tiras. E eu já contabilizei e o número de tiras é exatamente igual. Quer eu faça assim ou quer eu faça assim, mas no vosso caso isso pode ser diferente. Em termos práticos, para vocês entenderem o que eu estava a tentar explicar há pouco, o único desperdício que eu tive na minha folha foram estas tiras aqui. Esta porque entretanto não tem os 20 cm e meio que eu necessito e estas 3 tirinhas aqui de lado. Nesta folha de 24 por 34 cm eu consegui ter 12 tiras de papel. Eu estou a utilizar este papel com a gramagem de 270, mas vocês não necessitam de ter uma gramagem tão alta, só não utilizem, é um papel demasiado fino, porque senão depois este papel vai ser dobrado e depois aqui o vinco irá ter demasiado desgaste se vocês utilizarem um papel muito fino. Agora que já recortei as minhas folhas interiores, fiquei ainda com mais sobras de papel. Eu vou aproveitá-las na mesma para fazer alguns pormenores nas minhas páginas do meu álbum. Por norma, utilizo estas sobras de papel ou para fazer as decorações ou para fazer projetos mais pequenos, portanto eu nunca costumo desperdiçar papel, a não ser que tenha menos de 2 cm. Tudo para mim que tiver menos de 2 cm eu costumo reciclar e deitar no ecoponto, porque não costumo utilizar assim papéis tão pequenos. Vou aproveitar então aqui estas sobras de papel, vou aproveitar também para fazer um envelope com aquilo que me sobrou do papel de cartonagem que utilizei para encadernar o interior da minha estrutura no último vídeo. Tenho este pedacinho aqui também, deixem-me ver o que é que eu posso aproveitar mais. Tenho este aqui. E acho que para já é o suficiente. As medidas que eu vou utilizar nestes retalhos, vocês adaptem aos vossos próprios retalhos de papel, porque os vossos papéis podem não ficar com as mesmas medidas dos meus, portanto basta apenas adaptarem as medidas para vocês também conseguirem aproveitar os vossos retalhos no vosso álbum. Deste pedaço de papel com 30 cm por 11 cm, vou fazer um envelope. Vou dobrar assim na base do olhômetro e vou dobrar. E vou dobrar esta parte para baixo. Vou só fazer aqui uma pequena abertura, mais ou menos a meio.
e a única coisa que preciso agora de fazer é passar um fio de cola deste lado e fechar. Neste papel com 30 cm e meio por 10 cm vou fazer algo deste género. Mas num tamanho mais pequeno. Mais uma vez, eu estou a fazer na base do olhómetro. Se vocês quiserem ser perfeccionistas, apenas têm que medir a mesma medida deste lado e a mesma medida deste lado para depois dobrarem. Os restantes retalhos, acho que não tenho necessidade de vos estar a dar as medidas porque eu vou utilizá-los depois para as decorações. Agora que já vos dei alguns exemplos que vocês podem fazer para tornar o vosso álbum mais engraçado, vou-vos dar então as medidas das páginas interiores. Como já sabemos, as nossas capas têm que ter 20 cm e meio por 13 cm e meio. Aproveitando a mesma medida das capas, fiz algumas páginas do meu álbum com essas medidas. Por isso, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 papéis com 20 cm e meio por 13 cm e meio. E depois tenho um papel com 22 cm por 13 cm e meio. Este papel aqui eu vou aproveitar depois para o rasgar no tamanho mais pequeno do que a largura do meu álbum. Tenho ainda dois papéis de scrapbooking que apenas ajustei na altura, ou seja, aqui a largura é exatamente a mesma medida do papel. Neste caso 30 cm e meio pelos 13 cm e meio. Estes dois papéis vão servir para dar este efeito aqui. Para conseguirmos este efeito, a única coisa que vocês vão precisar de fazer é, caso tenham, pegar na vossa tábua de vincar e marcar o vosso papel aos 20 cm e meio. Caso não tenham tábua de vincar, começam com a régua, fazem um risco e depois colocam assim aqui a régua e dobram o vosso papel. E vou repetir o mesmo neste papel. Marcar aos 20 cm e meio. E temos assim as páginas do nosso álbum. Vamos passar à encadernação. A única coisa que vocês têm que fazer é escolher a ordem que vocês querem para as vossas páginas. Agora que já organizamos todas as nossas folhas do nosso álbum, o próximo passo vai ser pegar nas tiras que nós recortamos na quantidade necessária para o mesmo número de páginas do nosso álbum. As tiras de papel têm 3 cm por 20 cm e meio e a única coisa que nós vamos fazer vai ser dividi-las a meio. Vocês podem pegar no vosso papel
e dobrar à mão e eu para ser mais rápido e mais certinho, e como tenho tábua de vincar, vou fazer esse processo na tábua de vincar. Se vocês também tiverem tábua de vincar, o meio de 3 cm é 1,5 cm, a única coisa que vocês têm que fazer é marcar Agora que já marcamos e dobramos todas as nossas tiras, eu vou-vos mostrar um álbum que eu já fiz há alguns anos e que tem o mesmo tipo de encadernação que nós estamos a fazer neste Scrap Along. Este é o álbum. E ele deste lado tem serapilheira, portanto fica aqui uma ideia se vocês também quiserem utilizar neste Scrap Along, podem utilizar a serapilheira, porque ela também segura aqui as nossas páginas. E o interior está encadernado da mesma forma que nós vamos fazer hoje. A única diferença é que as tiras, como vocês estão a ver, as tiras são mais largas que aquelas que eu cortei hoje. São bem mais largas e depois com um furador de bordas eu fiz este efeito. Se vocês tiverem um furador de bordas e quiserem fazer este estilo de tira, façam, porque também fica muito engraçado depois no interior. No 2 eu vou estar a utilizar estas mais pequeninas e vamos agora começar a fazer. Cada uma destas tiras vai unir sempre duas páginas, esta a esta, esta a esta e por aí fora. Quando chegarem à altura de colocarem o envelope, o que eu vou fazer vai ser, eu vou colocar uma tira a unir esta página e a unir o envelope. E depois vou colocar outra tira a unir o envelope à página seguinte. Isto porquê? Porque eu quero que o envelope faça o mesmo movimento como se fosse uma página. Se vocês não quiserem este tipo de movimento, a única coisa que vocês precisam de fazer é, em vez de unirem o envelope a uma das tiras, colam o envelope primeiro um bocadinho, colam por exemplo aqui 1 cm do envelope à página de baixo e depois unem com a tira tudo junto. Mas se vocês fizerem isto, não se podem esquecer de uma coisa, que é o vosso envelope depois não vai girar como se fosse uma página. Para fazerem isso, teriam depois que vincar aqui um bocadinho, que era para que ele depois possa dobrar sem forçar muito. Isso fica um bocadinho a vosso critério. E eu vou preferir fazer assim, o envelope ficar no meio de duas tiras. Nestas páginas de dobrar, a tira irá ficar aqui ao centro e isto depois irá dobrar assim. Se vocês virem que a dobra fica demasiado forçada, a única coisa que vocês precisam de fazer, e que se calhar eu também vou precisar de fazer, é tirar aqui 1 milímetro ou 2 milímetros, que é para quando vocês colarem a vossa tira aqui, isto não ficar sempre ali a roçar e depois ali a dobra ficar desgastada ou até rasgar. E eu vou fazer este processo como fiz no vídeo anterior. Eu vou avançar um bocadinho o vídeo para também não ficar muito longo. Sempre que eu chegar a alguma destas páginas, eu depois paro e explico como estou a fazer. A tira de papel deve ficar sempre alinhada com a lateral do papel que vocês estão a colar. E temos assim as duas primeiras páginas coladas. Agora é só repetir todo o processo com as seguintes. Já sabem, as tiras de papel têm que ficar sempre alinhadas com a borda do vosso papel. Tenham atenção a uma coisa, se o vosso papel tiver padrão, tentem não colocá-lo do avesso quando vocês estiverem a colar as vossas páginas.
Vamos agora colar o envelope. Como eu vos disse, eu vou utilizar uma tira para unir uma página ao envelope e depois outra tira para unir este envelope à página seguinte. A única coisa que eu vou fazer é tentar ver onde eu quero o meu envelope, se quero o meu envelope aqui em cima, se quero a meio ou se quero mais em baixo. Eu vou colocar aqui mais ou menos a meio. Vou colocar então aqui um bocadinho de cola. Vou agora colar uma página destas desdobrável. Eu esqueci-me de acertar ali um bocadinho de nada a tira para não ficar ali sempre a roçar. Contudo, eu como arredondei os cantos, acho que isso até nem vai ser nenhum problema. Vamos ver. Para já está a funcionar, mas experimentem mesmo quando estiverem a fazer, experimentem mesmo antes de colar, não façam como eu e depois esqueçam-se de acertar, porque se tiver 1 milímetro a mais é o suficiente para ficar a forçar aqui a dobra da página, portanto não se esqueçam desse pormenor. Temos assim o nosso álbum pronto. Aqui a lombada fica desta maneira. E o interior assim. Para esconder a lombada, como eu vos disse, vou utilizar papel canelado. O meu papel canelado tem 20 cm e meio por 8 cm e meio, mas vocês podem utilizar papel normal, podem utilizar tecido ou até podem utilizar ganga, como fizemos no último vídeo. O papel irá ficar colado desta maneira. A sugestão que eu vos vou dar é tentarem alinhar estes dois lados de forma a que eles não fiquem assim, por exemplo, senão vão ter de um lado muito papel e do outro lado não vão ter quase nenhum e depois vai-se ficar a notar. As únicas partes que eu vou colar vão ser esta deste lado e esta deste lado. E eu aqui, esta parte aqui da lombada, eu vou deixar sem colar. Eu só estou a marcar, que é para saber onde tenho que colocar a cola. Deixo-vos também a sugestão para não chegarem muito o papel à vossa lombada, que é para depois isto ter margem de manobra para abrir. O meu ficou então desta forma. E já temos o álbum para colocarmos dentro da nossa estrutura. Fica assim concluída mais uma etapa do nosso scrap along. Eu regresso na sexta-feira e já sabem, não se esqueçam de começar a reunir algumas fotografias porque vamos precisar delas. Até sexta!